Fala pessoal, vamos corrigir os exercícios da última aula. A gente mantém aí falando de grandezas proporcionais, com regra de 3, só que aí nesse caso a gente vai ter um pouco de regra de 3 simples e um pouco de regra de 3 composta, tanto da inversamente proporcional como da diretamente proporcional para a gente treinar, né? Vamos aí para o modo apresentação. Grandezas proporcionais, regra de 3 composta. Mas lembrando que, como eu trouxe algumas questões fora, né? Vai ter questões de regra de 3 simples, regra de 3 composta, tanto da forma diretamente proporcional como da forma inversamente proporcional. Falou? Então vamos lá para a primeira questão. Duas velas do mesmo tamanho são acesas no mesmo instante. A primeira é consumida totalmente em 4 horas e a segunda em 3 horas. Suponha que cada uma das velas seja consumida a uma velocidade constante. Após serem acesas, o tamanho da primeira vela será o triplo do tamanho da segunda decorridas. Aí quer saber quanto tempo, né? Vai demorar para o tamanho da primeira vela ser o triplo da segunda. Então, sendo velocidade constante, né? A gente tem que sempre atentar para isso, porque se tem diferença no consumo, vai influenciar. Sendo constante, não influencia tanto. Para a primeira vela, nós temos uma vela 4 horas, F1 de T horas. Então, eu tenho, multiplicando cruzado, né? 4F1 é igual a T, F1 é igual a T sobre 4. Para a segunda vela, segunda vela nós temos uma vela demora 3 horas para queimar, F2 demora T horas, então F2T é igual a T sobre 3. Assim nós temos que 1 menos T sobre 4 é o quanto falta ser consumido da primeira vela, e 1 menos T sobre 3 é o que falta ser consumido da segunda vela. Daí nós temos, 1 menos T sobre 4 é igual a 3 vezes 1 menos T sobre 3, né? Que é a da vela toda. A gente quer saber quando que a vela 1 vai ser 3 vezes a vela 2, né? Então nós temos, 1 menos T sobre 4 é igual a 3 menos T, né? Porque eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. No caso aqui eu vou ficar com 3T, vou simplificar esse 3 com o 3 daqui em cima, vou ficar com 3 menos T. Então, 4 menos T é igual a 12, né? Porque o é igual a 12 menos 4T. 3T é igual a 8. T é igual a 8 sobre 3, né? Que vai dar igual a 2 horas e 40, né? No caso aqui, esse 4 passou para cá multiplicando, né? Então, fiquei com 4T menos 12 é igual a 4, né? Eu multipliquei dos dois lados. Então, fiquei com 2 horas e 40. Alternativa letra B. Segunda questão. Um caminhão percorre determinado trecho de uma estrada em 54 minutos e a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Um carro de passeio percorre esse mesmo trecho na velocidade máxima permitida, que é de 60 quilômetros por hora. A diferença em minutos entre o tempo do caminhão e do carro de passeio para percorrer esse trecho
Então, a gente pode estabelecer uma regra de 3 simples, né, inversamente proporcional entre tempo, né, e velocidade. Então, ó, com 40 quilômetros por hora, a gente demora 54 minutos para percorrer, né? Se eu aumentei a velocidade, eu diminui o tempo. Então, ó, com 60 quilômetros por hora, eu demoro ter tempo, né? Como eu aumentando a velocidade, eu diminuo o tempo, né? Isso aqui é inversamente proporcional, então eu vou ter que inverter a parte do tempo, né? Então, a 40t é igual a 60, 40 sobre 60 é igual a t sobre 56, né? 54, multiplicando cruzado, t é igual a 36 minutos, né? Que aí eu vou achar o t aqui e vou ver a diferença de tempo aqui, né? Unifor Ceará. 15 operários trabalham 8 horas por dia, demoram 16 dias para fazer um muro de 80 metros de comprimento. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, a quantidade de horas por dia que precisaria trabalhar para, em 24 dias, fazerem um muro com 90 metros de comprimento, com a mesma espessura e altura do anterior ó, eu tinha 15 operários, mudou para 10. Trabalhava 8 horas, não sei quantos vou trabalhar, né? 16 dias passou para 24, o muro de 80 passou para 90, né? Utilizando a quantidade de muro construída como referência, quanto mais operário, mais muro será construído, né? Diretamente proporcional. Quanto mais horas por dia, mais muro será construído, diretamente proporcional. Quanto mais dias de trabalho, mais muro será construído, diretamente proporcional. Então, nós temos, ó, 80 por 90 é igual a 15 sobre 10 vezes 8 vezes x, vezes 16 sobre 24. No caso aí, t é igual a 9. Então, eu tenho que seria esses 10, esses 10, esses 10 operários, né, teriam que trabalhar 9 horas por dia para, em 24 dias, construir um muro de 90 metros. Unifor Ceará, outra. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2.000 panfletos? Então, ó, com relação ao tempo, ó, se eu diminuir o número de impressoras, eu vou aumentar o número de tempo. Se eu diminuir o número de impressoras, né, eu com o mesmo número de tempo, né, eu vou aumentar o número de, vamos lá, com 6 impressoras, 1.000 para 40, né? No caso aqui, ó, eu estou diminuindo. Aqui eu vou aumentar, que eu vou aumentar então inversamente, né? Então aqui, ó, eu tenho que inverter o 6 e o 3, ó. 40 sobre x é igual a 1.000 sobre 2.000 vezes 3 sobre 6, né? Que, ó, com o mesmo número de tempo, né? Se eu diminuir as impressoras, eu tenho que aumentar o tempo para produzir mais. Então eu tenho que invertê-las, né? Então aqui eu simplifico os zeros, ó. Vou ficar com 40 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 3 sobre 6. 40 sobre x é igual a 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3.
Aí aqui, ó, multipliquei cruzado. 3x é igual a 480, x é igual a 480 sobre 3, x é igual a 160. As três impressoras produzirão 2.000 panfletos, né, em 160 minutos, que corresponde a 2 horas e 40, né? Porque, ó, 60 minutos é igual a 1 hora. Então, 160 é igual a x, né, que é a outra regra de 3. Vou multiplicar, que vai dar 2 horas e 40 minutos, que é o tempo que vai demorar para produzir esses 2.000 panfletos. Vamos lá. Se foram empregados 4 quilos de fio para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Ó. Então, ó, eu aumentei o peso, eu aumento o metro e aumento a largura. Então, eu tenho tudo aumentando, eu tenho diretamente proporcional, né? Diferente daqui, ó, que quando eu diminuo as impressoras, eu estou aumentando a quantidade e por isso aumento o tempo, né? Então, ó, 4x é igual a 14 sobre 350 vezes 80 sobre 120. 4x é igual a 14 sobre 350. Simplifiquei aqui e aqui por 40, que ficou com 2 sobre 3. 4 sobre x é igual a 28 sobre 1050. Multipliquei cruzado. 28x é igual a 4.200. X é igual a 4.200 dividido por 28. X é igual a 150. Serão necessários, no caso, ó, 150 quilogramas de fio para produzir uma maquete de fazenda de 350 metros com 120 centímetros de largura. Vamos lá. Mais uma. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? Então, ó, eu estou aumentando o número de funcionários, mas não estou mexendo, estou diminuindo o número de dias, né? Então, eu aumentei funcionário, né? E a mesma quantidade de marmita que eu comprei inicialmente diminuiu. Vai durar menos dias, né? Porque eu tenho uma quantidade de marmita X, né? Que consegue atender 750 funcionários em 25 dias. Porém, se eu estou com a mesma quantidade de marmita, se eu estou aumentando o número de funcionário, eu estou diminuindo o número de dia. Então, eu vou inverter esse número de funcionários aqui. Eu posso inverter tanto aqui como aqui, mas eu vou inverter aqui, ó. Então, eu fiquei, ó, 750 mais 500 sobre 750 é igual a 25 sobre x, né? Aí eu fiquei com a 25 sobre x é igual a 1.250. Multipliquei cruzado. 1.250x é igual a 18.750. X é igual a 18.750 dividido por 1.250. X é igual a 15. Então, com essa mesma quantidade de marmitas que atendiam 750 funcionários por 25 dias, eu vou atender 1.250 funcionários por 15 dias. Então, a quantidade de marmitas adquiridas será suficiente para 15 dias. Galera, então assim, é regra de 3 simples, a gente só tem que ter cuidado
para identificar qual grandeza é inversamente proporcional a qual, para a gente conseguir inverter essa grandeza, né? E assim conseguir fazer o cálculo de forma correta. Falou? É mais ou menos isso aí mesmo. Assim, a gente vai pegar mais habilidade, mais naturalidade para lidar com isso de acordo com o que a gente trabalha e testa, né? A gente vai ter uma revisão ainda aí do conteúdo. Vou tentar ainda aí, quando a gente tiver uma prova sobre isso, fazer mais uma revisão com esse conteúdo para que a gente consiga tratar com mais naturalidade possível a identificar qual é a grandeza que é diretamente e inversamente proporcional a qual, para com isso a gente conseguir inverter as grandezas que a gente precisar inverter, para com isso a gente conseguir fazer a conta, né? Qualquer dúvida aí me chamem, revejam o vídeo. Qualquer coisa aí me chamem, me mandem uma mensagem que eu dou uma ajuda a vocês. Valeu aí, grande abraço. Fiquem com Deus.